Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e o CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Abre a sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você é bom, você é bom. Aleluia, você é bom. Aleluia. Amamos você, Senhor. Aleluia. Aleluia. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por nós estarmos aqui reunidos nesta noite. A Tua palavra nos ensina que quando nós nos reunimos em Teu nome, quando dois ou mais de nós nos reunimos em Teu nome, Você está em nosso meio. Sabemos que estamos aqui na Tua presença santa e gloriosa. Sabemos que a Tua unção está sobre nós. Sabemos, Pai, que há uma unção poderosa manifesta neste lugar, uma unção para falar, mas também uma unção para ouvir e compreender e experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Deus. Por isso, nessa hora, Espírito Santo maravilhoso, que nos ajuda, nosso auxiliador, nosso ajudador. A palavra diz que Você veio para nos ajudar em todas as coisas, nos ajudar a fazer todas as coisas. Então, nessa noite, Espírito Santo, venha nos ajudar a fazer isso aqui direito. Venha nos ajudar a falar direito, a ouvir direito, a compreender direito, a glorificar o Teu nome direito, Senhor. Venha nos ajudar, nos auxiliar a glorificar ao Senhor nesta noite, com as nossas vidas, da maneira como Ele deve ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, lá em Romanos capítulo 8, a palavra diz que o Espírito Santo, Ele vem para nos ajudar em todas as coisas, para nos auxiliar nas nossas fraquezas. E essa palavra fraquezas significa uma falta de habilidade natural para fazer as coisas da maneira correta. Nossa, pastor, essa palavrinha significa tudo isso? Sim, significa tudo isso. Uma falta de habilidade natural para obter os resultados desejados. Então, o Espírito Santo, ele vem para ajudar a mim e a você na nossa falta de habilidade natural a glorificar o Senhor. Amém? Você está aqui nessa noite? Ele veio para nos ajudar a andar nesta terra como filhos de Deus, glorificando o nome do nosso Pai. Você está aqui? Então dê um glória a Deus. Dê um aleluia.
Aleluia. Deus é bom. E essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Espírito Santo, a palavra diz que você veio para me ajudar. Você veio para me ajudar naquilo que eu não tenho habilidade, pastora, para fazer. Habilidade natural. E não há em mim, nem em você, nem em qualquer outro ser humano, habilidades naturais, habilidades humanas para glorificar o Pai. Não há. Então a palavra diz que Ele vem nos ajudar. Então essa tem sido a minha oração nesses dias, nos últimos dias. Vem me ajudar a fazer o que eu não sei fazer. E aquilo que eu sei, vem me ajudar a fazer melhor. Não é? Amém? Você está aqui? Deus é bom. Amém? Eu estava lendo esse texto essa semana. E eu estava compartilhando com os intercessores a respeito disso. Porque de repente, né, a gente gosta desse texto e a gente fala muito sobre ele. Mas a gente pega ali a partir do versículo 12, onde o apóstolo ele está dizendo assim: ei, uma coisa eu faço, eu deixo para trás aquilo que ficou e eu avanço. Mas gente, quando eu peguei o texto acima e comecei a ler, eu falei, opa, de repente eu me deparei com ele dizendo assim, deixa eu ler uma outra versão para você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu vou ler uma outra versão para você que eu achei bem interessante quando eu li. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, para conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada em fé. O que eu quero é conhecer a Cristo. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu quero conhecer a Cristo, eu falei, oi? E aí eu li de novo, eu quero conhecer a Cristo, está escrito. E li em outras versões e está escrito, eu quero conhecer a Cristo. Aí eu falei, mas é o apóstolo Paulo falando, né? Porque isso na minha boca, na boca de qualquer outra pessoa, pode ser normal. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais de Deus. Mas quando isso sai da boca de um apóstolo Paulo, você para ouvir melhor, sim ou não? O cidadão que teve um encontro pessoal com o Senhor, foi chamado pessoalmente por ele, quando se converteu. Quando recebeu o seu chamamento, seu comissionamento, foi pessoalmente. Ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus depois de ressurreto e assunto aos céus, sim ou não? Ele teve visões celestiais, coisas que ele não diz que é dele que ele está falando, mas todo mundo sabe que é dele que ele está falando. E ele diz, olha, não cabe nem dizer, é melhor nem contar as coisas que esse homem viu. Um homem que passou por tantas tribulações e tantas perseguições. Um homem que por amor a Cristo, ele tinha... Quando você está lendo o capítulo, você vai ver que ele tinha uma boa posição social. Ele tinha financeiramente, ele tinha uma boa posição. Ele tinha prestígio. Ele tinha cidadania romana, que não era para qualquer um, viu? Naquela época. Mas de repente ele está dizendo que para ele tudo aquilo era como refúgio, era como lixo. Tem algumas versões que diz que era como esterco. Tudo aquilo ele acabou considerando como esterco. Toda a justiça própria dele, toda a habilidade natural dele, tudo aquilo que ele tinha dele mesmo, ele considerou como lixo, por amor de Cristo. Jogou tudo fora, por amor de Cristo.
E aí, de repente, ele vem e diz assim, pastora, eu quero conhecer a Cristo. Aí eu falei, ai meu pai, se o apóstolo Paulo estava querendo conhecer a Cristo, quem sou eu na fila do pão? Passa isso pela sua cabeça, não? Passa isso pela sua cabeça, não? Quando eu vejo um homem como o apóstolo Paulo falando uma coisa dessas, eu falo, peraí, eu preciso entender melhor do que ele está falando. Esse eu preciso conhecer, eu quero conhecer a Cristo. Sabe, havia no apóstolo Paulo uma insatisfação, diga insatisfação, com o momento que ele estava vivendo, ele com Cristo, ele queria mais, ele sabia, assim como havia uma insatisfação, havia também nele uma convicção constante de que havia mais para ele saber de Cristo, que tudo que ele já tinha visto e tudo que ele já tinha vivido não era o suficiente, tinha mais, porque como diz a nossa pastora, Deus tem sempre mais, não é verdade? Porque a palavra diz que Deus, ele pode fazer simplesmente, abundantemente além, infinitamente, abundantemente além daquilo que eu possa pedir ou pensar ou imaginar. Então ele estava certo, ele estava bem certo de que tinha muito mais ainda, que por mais que ele tivesse conhecido de Deus e por mais que ele soubesse de Deus, ele ainda tinha muito mais para conhecer a respeito do Senhor. Você está aqui comigo? Eu não mandei nós não temos uma arte, porque eu não mandei o título da mensagem para a nossa mídia, para os nossos meninos, mas eu tenho um título para essa mensagem, você quer saber? Mantenha um coração ensinável. E o segredo do apóstolo Paulo era bem esse, ele manteve até o final um coração ensinável, pronto para ouvir e obedecer. Um coração que deseja saber mais. E sabe, queridos, eu acho que eu acho, os meus achismos, ok? Eu acho que nos nossos dias, com tantas informações que nós temos, com o YouTube que nós temos, e com tantos pregadores que nós temos, e com tantos bons pregadores que nós temos, amém? Manter um coração ensinável, né? Com tanta informação que a gente tem, eu acho que a igreja nunca teve tanta informação e o evangelho nunca foi tão... Falar do evangelho nunca foi tão fácil, não é? Acho que a gente tem tanto acesso a tanta informação que manter um coração ensinável talvez hoje seja o maior desafio da igreja. Pensa nisso. Amém? Eu acredito que esse é o maior desafio da igreja, porque ela tem tantas informações o tempo todo. Mas saber que eu não sei e assumir que eu não sei o suficiente, que eu não sei tudo e que eu nunca vou saber tudo, eu acho que é um bom começo para começar a crescer. O que vocês acham? Eu acho que esse é um bom lugar para começar a crescer, para começar a conhecer um pouco mais do Senhor. E vocês, pensam a mesma coisa? É quando a gente entende que tem mais para saber. É quando a gente coloca dentro de si essa insatisfação que o apóstolo Paulo tinha. Tem mais alguma coisa? Eu já sei bastante, mas tem mais alguma coisa? Porque quando você está lendo o texto, você vê que ele diz, olha, eu deixo para trás o que ficou e avanço. Ele está em constante avanço. Ele está dizendo que ele está em constante avanço. Ele está em constante crescimento. Ele está em constante alargamento. Ele está em constante aprofundamento no Senhor. É isso que ele está mostrando ali. Mas ele também não está desconsiderando aquilo que ele já aprendeu. Vocês estão aqui? Ele não desconsidera aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já viveu. E ele não diz para eu e você desconsiderarmos aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós vivemos. Muito pelo contrário, porque ele termina lá no versículo 16, dizendo assim: todavia, andemos de acordo com aquilo que a gente já aprendeu. Porque saber e não utilizar
Já imaginou ter um carro, saber dirigir, ou ter um carro e não utilizá-lo, deixá-lo lá na garagem, saber dirigir e não utilizar? Ah, não, vamos deixar ele aí guardadinho, bonitinho. Se eu sair, posso bater, posso isso, posso aquilo. Vamos deixar ele ali guardado. Qual é a vantagem de ter um carro? Se livra dele. Sim ou não? Então ele diz, olha, avança, pega isso aí que você já sabe e avança com aquilo que você já tem. Sabe, queridos, ontem eu estava dando aula na Unilife, que é o nosso centro de treinamento ministerial, bíblico, e eu estava dizendo para eles, queridos, não existe ficar parado no reino do Espírito, no mundo do Espírito. Se você parar, automaticamente você vai retroceder. Não existe ficar parado no mundo espiritual. E quando eu estava estudando para dar aula para eles, e eu pensando sobre isso, eu pensei, a visão que veio na minha cabeça é a visão daquela esteira de academia. Quem já viu ou já andou numa esteira de academia? Está lá andando, né? Não é? Amém? Se a pessoa parar em cima da esteira, ficar parada, o que vai acontecer? A esteira vai levar ela para trás, certo? E quem já viu no YouTube, nesses programas de pegadinha, de coisas assim, a pessoa para em cima da esteira e de repente acontece o que com ela? Se ela não tiver um bom equilíbrio, ela cai, não é? Ela parou simplesmente, a esteira puxou ela para trás. E quando eu estava falando sobre isso, quando eu estava estudando sobre isso para falar para eles, foi exatamente essa visão que veio. Essa visão que veio, esse pensamento que veio. Eu preciso estar avançando o tempo inteiro. É por isso que os discípulos, que os apóstolos, nas cartas, você não encontra eles dizendo para você, ei, senta, para e descansa um pouquinho. Eles dizem para que eu e você descansemos em Deus. Descansemos em Deus, descansemos na verdade, descansemos na palavra. De que tudo está feito, de que a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós andarmos na palavra, ela vai se cumprir. Então eles dizem, descanse. Mas em nenhum momento eles falam para nós ficarmos parados. Eles dizem para nós, avance, ande, se levante, se movimente, corra. Sim ou não? Eles estão mandando que a igreja o tempo todo, que eu e você como igreja, o tempo todo estejamos nos movimentando, avançando, crescendo, querendo mais do Senhor. Eles estão o tempo todo na palavra nos incentivando a igreja a andar, a caminhar e a correr. Você está aqui nessa noite? Estou sendo clara para você? Isso é manter um coração ensinável. Amém? Aleluia. Abre lá em Provérbios 19. Aleluia. Provérbios capítulo 19. Versículo 20. e 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que você seja sábio. Isso é um bom conselho de Salomão para nós. Recebe o conselho. Recebe a instrução, ouve. Sabe que ouvir é diferente de escutar? Escutar, a gente escuta tanta coisa. Eu estou aqui falando para você, mas eu escutei uma caneta caindo ali, eu estou escutando o Vini, eu estou escutando a minha própria voz, estou escutando barulho de carro passando. São tantas coisas. Mas ouvir é quando você para prestar atenção. Ouvir é quando eu paro para prestar atenção em alguma coisa. Isto me interessa. Vocês estão comigo?
Aleluia. 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 Abre lá em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Versículo 9. Quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor, ele está conversando com o filho e ele diz assim, o conselho de um pai para o filho. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Coração íntegro, coração inteiro. Esse é um bom conselho para dar para um filho. Esse é um bom conselho para dar para alguém que você ama. Serve ao Senhor com o coração inteiro, um coração todo dele. O Senhor, Ele não rejeita, Ele não consegue rejeitar um coração que é todo dele. Você sabe que a palavra diz que Ele está procurando alguém na terra, Ele está procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, é íntegro para com Ele, para que Ele possa se mostrar poderoso. Isso é uma boa palavra para você, querido? O Senhor procura pessoas cujo coração é totalmente dele, para que Ele possa se mostrar poderoso a essas pessoas e por essas pessoas. Diga, o meu coração é seu, Senhor. Aleluia. Eu quero ser achada. Eu quero que o Senhor encontre o meu coração totalmente dele. E você? Eu quero que o Senhor olhe para mim e encontre um coração íntegro diante dele. Porque eu preciso que Ele se mostre o Todo-Poderoso para mim e através de mim. E você? Aleluia. E aí quando Salomão, ele é o ungido rei, ele faz uma oração e ele pede ao Senhor que o Senhor dê a ele um coração compreensivo para discernir o bem e o mal. Ele pede só isso. Ele ora e ele diz para o Senhor, me dá um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal. Um coração compreensivo para poder julgar o teu povo. Ele sabia que ele não estava lidando com qualquer coisa não, ele estava lidando com o povo de Deus. Ele estava cuidando de gente de Deus, ele não estava cuidando de qualquer um. Então ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade, que o Senhor tinha dado uma tarefa, o Senhor o havia escolhido para uma tarefa, não foi o pai que escolheu. Quem havia escolhido ele para aquela tarefa de liderar aquele povo foi o Senhor. Então ele pegou o conselho do pai de apresentar um coração íntegro ao Senhor e foi orar e dizer para ele, ei, me dá um coração que consiga discernir entre o que é certo e o que é errado. Um coração capaz de julgar o teu povo. Aleluia. Que essa seja a minha e a sua oração nesse tempo. Nos dá um coração sábio, Senhor, um coração capaz de discernir. Nos ensina. O salmista diz, ei, Senhor, me ajuda a contar os dias. Me ensina a contar os dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Mas, queridos, quer saber? Aquele povo não era nascido de novo. Que nem você e eu. Aqueles homens, eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham o Espírito Santo trabalhando dentro deles, vivendo dentro deles. E eles não tinham uma Bíblia como eu e você, para carregar para cima e para baixo. Eles não tinham um celular como eu e você, onde um só aplicativo tem 13, 15 versões de Bíblia, para carregar onde a gente for. Eles não tinham o Espírito trabalhando dentro deles, e a unção trabalhando neles e dentro deles, ensinando e auxiliando eles em todas as coisas. Muito mais fácil é para mim e para você. Diga, eu nasci no melhor tempo.
Eu nasci no melhor tempo. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Como eu estava dizendo a respeito do apóstolo Paulo, ele não desprezava aquilo que ele já conhecia em Deus. Em momento algum, e ele não dizia para nós desprezarmos, ele não estava dizendo para a igreja desprezar. Ele estava dizendo para a igreja, tem mais para aprender, tem mais para saber, tem mais para fazer, tem mais para avançar, tem mais para crescer, tem mais para conquistar, tem mais para compreender. O pastor Vitor estava aqui lendo a palavra que a gente recebeu no começo desse ano. Você entende, querido, que quando Deus fala algo, isso nele já está pronto, já está feito? E você entende que tudo que está escrito aqui é para você? E que se é para você, se Deus disse que é para você e para mim, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para você, que era como o Senhor estava falando para mim esses dias. Se é para você e se Deus falou, eu preciso andar à altura daquilo que está aqui. Como disse o apóstolo Paulo, ande de acordo com aquilo que você já recebeu, que você já entendeu, que você já compreendeu. Mas o Senhor me deu alguns exemplos e eu vou te dar um exemplo, tá? Um dos que Ele me deu. Ele disse assim para Abraão: seja você uma bênção. Anda na minha presença e seja perfeito. E você fala, peraí, né, Deus? Ele disse, anda na minha presença e seja perfeito. O salmista diz assim, o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Está escrito, o Senhor enviou a sua palavra e os curou. A palavra está repleta de coisas que Deus diz a nosso respeito. Seja, faça, seja assim, seja isso, seja aquilo, seja curado, seja próspero. Tudo isso é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E se eu não estou andando debaixo desta vontade, andando nesta vontade, eu não estou andando, você entende que eu não estou andando na vontade de Deus? E isso é um caso sério? Isso é sério para você? Isso é sério para mim. Quando Deus falava comigo nesses dias, isso se tornou muito sério para mim. Quando Ele diz na sua palavra que nós somos curados, então isso faz parte da minha vida, porque quando Deus diz, é do jeito que Deus diz. Se eu entendi que esta é a vontade de Deus para a minha vida, então esta vontade precisa se manifestar na minha vida. Você está comigo? E eu não posso me conformar em que essa vontade dele não se manifeste na minha vida. Era disso que o apóstolo estava falando, quando ele dizia, eu quero conhecer, eu preciso conhecer mais. Eu preciso conhecer mais desse poder, dessa ressurreição. Porque é o poder da ressurreição que faz com que a vontade dele se manifeste na minha vida. Vocês estão aqui? Se ele disse, é assim que eu quero, seja perfeito, então, querido, eu preciso caminhar em rumo à perfeição. E eu preciso aceitar isso como verdade para a minha vida. Tiago, no capítulo 1, 21, diz que eu preciso aceitar a palavra dele com mansidão ou com humildade. E quando você vai estudar sobre isso, essa humildade é aceitar que a palavra de Deus é totalmente verdade para a minha vida. Aí se ele diz, você é santo, sou e ponto final. Você é salvo, sou e ponto final. Mas quem falou? Deus falou, está dito e ponto. Ué, goste o inferno ou não, né? Você entende?
É aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta para a minha vida. Tomar posse disso e andar à altura disso. Isso é aceitar a palavra de Deus com humildade e mansidão. Que Ele é totalmente verdadeiro e que Ele não se engana e que Ele não se enganou quando me chamou e quando chamou você. Sejam santos porque eu sou santo. Ele disse. E quem? Tem um momento em que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, o desejo de Deus é que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus deseja que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Em Deus nada é errado. Você entende que Deus ele não deseja coisas impossíveis? Até porque não haverá impossíveis para Deus, diz a palavra do Senhor. Se a palavra diz que o desejo dele é esse, o desejo dele é esse. Então, peraí. Eu preciso caminhar em rumo a essa perfeição. Isso é ter um coração ensinável. Entender que a palavra dele é a verdade. E ainda que a minha mente natural diga para mim, perfeição, essa palavra perfeição, não é? Quando a gente fala em ser perfeito, peraí. Culturalmente, quando você fala em perfeição, as pessoas dizem, não, eu não, perfeito é Deus. Mas a palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Sim ou não? Então, se Ele é perfeito, e se eu sou um com Ele, quero ser um com Ele, quero andar com Ele, Ele anda comigo, então, querido, eu sou perfeito. E como Ele disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha palavra e seja perfeito. Anda desfrutando da minha palavra e de tudo aquilo que eu tenho para você e seja perfeito. O Senhor, Ele não deseja coisas impossíveis. E como eu disse, a palavra diz que não haverá impossíveis para Deus. Tudo que Ele diz é possível para Ele. E a palavra diz que se eu crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que é um com Ele, com o Deus que faz coisas impossíveis. Então, querido, nessa noite, eu quero convidar você, pela palavra, a não se conformar com o momento que você está vivendo. Mas está tudo tão lindo, está tudo tão bom, está tudo tão bem, eu estou cheio. Cabe mais. Cabe mais. Está cheio? Aleluia, glória a Deus que você está cheio, querido. Cabe mais. Cabe mais. Lembra lá da mulher, da viúva de Eliseu, do profeta lá Eliseu, a história com Eliseu? Enquanto houve vaso para que o azeite caísse, enquanto houve vaso vazio, houve espaço, houve vasilha para que o azeite caísse, o azeite foi caindo, querido. Então, Senhor, está cheio, mas cabe mais, cabe mais, cabe mais. Manda mais porque cabe mais, pode mandar. Encha-se dele. Encha-se dessa palavra. Se apegue com ela. O apóstolo diz, isso há 2000 anos ele estava dizendo, há 2000 anos atrás. Se ele estava dizendo naquela época que era a hora, que aquele momento era o momento de se apegar a essa palavra, de se apegar às verdades que você aprendeu, de se apegar às verdades que haviam sido ensinadas para eles. Imagina para eu e você,
Se há 2000 anos ele já estava dizendo para a igreja: ei, igreja, é hora de se apegar com mais firmeza. É hora de se encher mais. Ah, mas eu já sei algumas coisinhas. Eu também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente sabe que precisa, que tem mais. E quanto mais a gente aprender do Senhor, e quanto mais a gente provar do Senhor, provar dele, da sua palavra, dos benefícios dela para a nossa vida, mais vai ter para a gente aprender. Eu já li esse texto umas 300 vezes, de Filipenses, no capítulo 3. Mas de repente aquele eu quero conhecer a Cristo saltou diante de mim. Eu falei, peraí, como assim? É o apóstolo Paulo, Jesus, não é qualquer um. Se ele quer te conhecer, o que a palavra está nos dizendo é, queridos, continue correndo, continue avançando, continue expandindo. Eu estava conversando com minha irmã esses dias sobre a história do Império Romano, e ela estava dizendo assim, pastora, você sabe quando eles pararam, quando o declínio começou de fato, quando eles pararam de avançar e conquistar? Eles resolveram para conter recursos, né? Porque era muito caro continuar aquela expansão. Quando eles resolveram parar para conter os recursos, para gastar menos, né? Dinheiro, menos energia de homens, né? Que iam para a guerra, para o avanço, para o trabalho. Quando eles resolveram parar, eles não ficaram parados, eles começaram a retroceder. Ali, no momento em que eles resolveram parar de avançar, como eles faziam o tempo inteiro, eles começaram a perder terreno. Ali começou o declínio do Império Romano. Então, eu e você, a gente precisa entender que a gente precisa estar sempre, o tempo inteiro, avançando, crescendo, aprendendo com o Senhor. Aprendendo com o Senhor. Jesus, quando ele ora, ele faz a sua oração sacerdotal por nós. Estamos debaixo da oração dele. Porque ele ora não só por aqueles que viviam ali, os que ele conheceu, e ele diz, não oro só por esses aqui não, eu oro por aqueles que um dia ainda vão crer em mim. Diga aleluia. Estamos debaixo da oração do Senhor. E ele diz assim, para que eles sejam perfeitos, perfeitos na sua unidade, perfeitos em mim, perfeitos comigo, assim como eu sou com você. Diga, Deus não deseja coisas impossíveis. Se Jesus orava dizendo que ele queria que nós fôssemos um corpo perfeito, uma igreja perfeita, é porque era possível para nós sermos essa igreja perfeita. Como corpo, não como a igreja Amor e Vida, mas como os filhos de Deus na terra. Sabe? Mas ele continua dizendo, para que o mundo olhe para eles e veja você. Para que o mundo olhe para mim e para você e veja o Pai. Nada mais, nada menos do que as pessoas olharem para mim e para você e verem o Senhor. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O pastor Gustavo estava aqui, acho que domingo, falando sobre isso, né? Que ele fala para nós, as pessoas, eu fui para a igreja, falaram, vamos lá encontrar Deus, e eu fui para a igreja, dei de cara com um monte de gente, assim como acontece hoje, as pessoas vêm procurando Deus, e dão de cara comigo e com você.
E isso é muito bom. Diga, isso é muito bom. Amém. A vontade de Deus é que eu e você continuemos avançando. Ainda que você saiba muitas coisas a respeito de Deus, ainda que você tenha tido grandes experiências, ou ainda que as suas experiências não tenham sido tão boas assim. O apóstolo Paulo fala assim, uma coisa eu faço. Eu deixo para trás as coisas que ficaram. E eu continuo correndo, eu continuo avançando. Eu continuo avançando. Sejam elas boas ou ruins, querido. As experiências que você tenha tido, boas com o Senhor ou ruins com pessoas. Porque as suas experiências ruins dentro da igreja não foram com o Senhor. Foram com pessoas. Amém? Então você pega essas experiências e coloca elas no lugar delas. Lá atrás. Já foram, não fazem mais parte da minha vida. Eu não vivo mais lá. Eu não vivo mais aquilo. Essas experiências ruins não podem mais me ferir. Você está aqui? Eu fico imaginando um homem como esse, que foi perseguidor da igreja, que matava os santos de Deus. Já imaginou se esse homem ficasse arrastando corrente? Meu Deus, eu matei. Eu estava lá quando Estevão morreu, foi apedrejado. Ai, meu Deus. Você já imaginou? Se ele tivesse tendência a esse tipo de coisa? Se ele achasse que ele devia ficar se culpando, como eu disse, arrastando correntes por causa disso? Eu estava lá quando aquele rapaz foi apedrejado, e quando eu olhei para ele, Tami, o rosto dele brilhava como de um anjo. Você já imaginou uma cena dessa? Que a palavra diz isso. Que o rosto de Estevão estava brilhando. Já imaginou o susto que esse homem tomou? E alguém pegou as roupas de Estevão e colocou no pé dele. Porque ele estava mandando matar Estevão. Agora, você já imaginou ele ia ficar carregando essas culpas todas? Já pensou nisso? Quando ele se converte ao Senhor, quando ele tem um encontro com o Senhor, que ele está indo para Damasco, a palavra diz que ele respirava. Está escrito desta maneira. Ele ainda estava respirando aquele clima de perseguição, aquele clima ruim. Ou seja, estava envolto em trevas, não é? Aí de repente viu a luz, Jesus aparece para ele. Eu fiquei pensando assim, é por isso que ele ficou cego 3 dias, né? Envolto em trevas tenebrosas. De repente ele dá de cara com a luz. Por isso que ele ficou em trevas 3 dias, ficou cego 3 dias no mínimo. Já imaginou se esse homem fosse ficar pensando nisso o tempo todo? Eu concordei com a morte dos santos. Eu concordei com a morte dos cristãos. Criancinhas foram para a arena romana, sendo comidas por leões. Por quê? Porque elas saíram por aí dizendo que amavam a Cristo. E eu estava lá concordando com isso. Você já imaginou? O apóstolo Paulo escreveu, acho que mais de 70% do Novo Testamento. A maior parte daquilo que eu e você conhecemos hoje, como revelação para a igreja, veio dele, do Senhor, por ele. Já imaginou? Se ele resolve sentar e chorar e se lamentar por todos os erros do passado que ele cometeu? Não é? Já imaginou se ele e os demais apóstolos, quando começaram a ser perseguidos por causa do amor a Cristo e a sua palavra, resolvessem sentar e chorar e dizer: esse povo não merece, a gente só está querendo falar do amor de Deus para eles. E eles estão querendo jogar a gente na cova dos leões, colocar fogo na gente,
estão matando os cristãos, estão pendurando eles nos postes e colocando fogo neles, enquanto eles ainda estão vivos. Você já imaginou? O que seria da igreja, não é? Graças a Deus porque eles não retrocederam nem 1 milímetro. O apóstolo Pedro, quando ele vai ser crucificado, ele diz assim, os historiadores dizem que ele disse, não, eu posso ser crucificado, mas eu não vou ser crucificado como meu Senhor. Eu quero ser crucificado de ponta cabeça, porque não posso ser crucificado como Ele. Graças a Deus por homens que não fugiram. Graças a Deus por homens e mulheres que continuaram avançando. Que mesmo em meio às lutas e perseguições e as batalhas do dia a dia, eles continuaram avançando. Continuaram pregando a palavra. Continuaram vivendo com o Senhor. E graças a Deus por homens como ele, como o apóstolo Paulo, ou como Pedro, ou qualquer um deles, que mesmo com grandes visões, mesmo com grandes revelações do Senhor, eles continuaram querendo aprender e conhecer mais do Senhor. Graças a Deus porque você está aqui nessa noite. Graças a Deus, porque se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui nesta noite, é porque o Senhor nos trouxe, é porque eu e você queremos aprender mais do Senhor. Eu quero conhecer a Cristo e eu sei que você também quer. E graças a Deus que Ele, o Cristo, quer se revelar para mim e para você. Graças a Deus que Ele tem coisas maiores e melhores. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, pelas revelações maravilhosas que ela traz para mim e para você, por todo o ensino que ela traz para mim e para você. Graças a Deus pelo coração ensinável que você tem, porque nessa noite o que o Senhor está fazendo é isso, é ensinando você a você e a mim, que nós temos muito mais para aprender dele, e que é possível conhecer muito mais dele. E que esse é o desejo dele para mim e para você, ser conhecido. Cada vez mais e cada vez melhor. Intimidade. Que traz esse conhecimento. E o reconhecimento. Você está aqui nessa noite? Diga graças a Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo dele. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Que tem nos auxiliado. Porque se você está aqui nesta noite é porque ele trouxe. Se você resolveu que você não ia ficar em casa, que você ia vir para cá, que você ia estar aqui exposto à palavra, exposto à unção que está nesse lugar, é porque o Espírito de Deus trouxe você para ensinar alguma coisa a mim e a você. E a cada dia é isso que Ele quer fazer, Ele quer ensinar mais. O que o Senhor procura nesses dias, o que a palavra diz que o Senhor procura, é aqueles cujo coração é totalmente dEle. Para quê? Para se revelar mais e mais. Se revelar para Ele e através dEle. O desejo do coração do Pai, para mim e para você, é se revelar para você e através de você. De uma forma poderosa. De uma forma poderosa e maravilhosa. Então se deixe ensinar. Se deixe ensinar pelo Senhor nesses dias. Quem estava aqui na conferência? Quem ouviu o Senhor dizer, dizer ao pastor Gustavo, estou colocando nas suas mãos um avivamento? Quem ouviu? Só eu ouvi?
Quem faz parte desta igreja? Quem faz parte da igreja do Senhor? Esses dias eu estava me lembrando, pensando nisso, porque eu falei, gente, isso é muito forte, hein? Coloquei em suas mãos um avivamento. Oi? Eu estava me lembrando que a minha primeira pastora, há uns 24 anos atrás, ela contava, ela já era uma mulher de mais de 70 anos, e ela contava que quando ela veio para cá, quem lembra da Praia Grande quem conheceu Praia Grande há uns 25, 30, uns 30 anos atrás? Quem conheceu? Vocês lembram, né, como que era isso aqui? Feitiçaria de ponta a ponta na praia, quem lembra disso? Ou já ouviu falar disso? E ela contava para nós, para a igreja, que quando eles vieram para cá, era muito difícil ficar aqui. Eles não queriam que as igrejas evangélicas entrassem na Praia Grande. E muitas vezes, muitos pastores foram colocados para correr daqui. E ela veio para cá com filho, marido, o Senhor mandou, eles vieram. E ela contava isso para a gente rindo, viu, gente? Ela já tinha visto de um tudo nessa vida. E ela contava isso para a gente rindo. Porque ela já tinha passado e ela tinha uma igreja, era um prédio bem grande, um galpão bem grande onde nós estávamos. E ela contava isso rindo, porque tentaram mandar ela embora da cidade. Tentaram fazer com que ela fosse embora, e outros pastores haviam ido na época. E era bem desafiador pregar o evangelho aqui, na Praia Grande. Mas as mudanças começaram a acontecer. As mudanças começaram a acontecer. Porque gente como ela perseverou e permaneceu. Homens e mulheres como ela, o seu marido, seus filhos, sua família, permaneceram. E as mudanças aconteceram. Olha para essa cidade. Olhe para essa cidade. O Senhor, há uns 2 anos atrás, disse para mim, essa cidade será conhecida como o melhor lugar para se viver. E eu acredito nisso. Você tem visto pessoas vindo de fora para falar esse tipo de coisa aqui dentro? Eu falo, Jesus, Deus é bom demais. Essa cidade será conhecida como o melhor lugar para se viver. Porque a palavra de Deus está avançando através da minha e da sua vida. A palavra de Deus está avançando. A igreja de Deus está avançando. A igreja de Deus está crescendo e avançando o tempo inteiro, queira o inferno ou não. E nada, nem ninguém vai poder parar aquilo que Deus começou e tem feito nesse lugar, nem na minha vida e na sua vida. Amém?